Terceira parte. Como fazer discípulos. Capítulo 8. Criado para reproduzir. Quando você morre para si mesmo, torna-se um discípulo, e os discípulos foram criados para reproduzir. Jesus não deixou dúvidas. Se alguém permanecer em mim e eu nele, esse dará muito fruto. Não há chamado mais alto, comissão mais clara no Novo Testamento do que a ordem de reproduzir em outros o caráter que o Espírito de Deus criou em você. Cristo espera que cada cristão produza fruto espiritual. Paulo revela o significado de ter filhos espirituais saudáveis. Pois quem é a nossa esperança, alegria ou coroa em que nos gloriamos perante o Senhor Jesus na sua vinda? Não são vocês? De fato, vocês são a nossa glória e a nossa alegria. Paulo sabia que simplesmente conduzir uma pessoa a Cristo não bastava. Ele considerava vão seu trabalho se seus filhos espirituais não se tornassem discípulos maduros. E discípulos maduros reproduzem sua vida em outros, produzindo frutos duradouros. Note que Paulo escrevia a cristãos que ele havia conduzido ao Senhor quando disse que eles se tornassem irrepreensíveis, retendo firmemente a palavra da vida. Assim, no dia de Cristo, eu me orgulharei de não ter corrido nem me esforçado inutilmente. Ele repetiu esse pensamento em 1 Tessalonicenses 3,5. Não suportando mais, enviei Timóteo para saber a respeito da fé que vocês têm, a fim de que o tentador não os seduzisse, tornando inútil o nosso esforço. Aos cristãos da Galácia escreveu: temos que os mesmos esforços por vocês tenham sido inúteis. Gálatas 4:11. Como Paulo usava sugerir que suas famosas viagens missionárias poderiam ser desperdiçadas quando o resultado foi um número tão grande de novos cristãos? Porque o apóstolo se preocupava com a possibilidade de seu rebanho tornar-se carnal ou mundano? A razão é clara. Paulo sabia que Jesus era radical. Ou a pessoa morre para si mesma e reproduz, ou não é seguidora de Cristo. Jesus não deixou outra opção. Cristo mesmo disse aos discípulos: eu os escolhi para irem e darem fruto, fruto que permaneça, a fim de que o Pai lhes conceda o que pedirem em meu nome. João 15:16. Somente os maus informados ou imaturos estão de tal modo preocupados com boas obras que não têm tempo para nutrir seus filhos espirituais para a reprodução. Nenhum cristão maduro se contenta com a esterilidade espiritual. Pare um momento para examinar sua vida. Existe alguma pessoa andando hoje com Deus, investindo em outros a plenitude de vida que tem em Cristo como resultado do ministério em que você tem servido? Um homem, uma mulher? Se a resposta for não, você não tem dado fruto. Talvez você frequente fielmente uma igreja, cante no coro, seja diácono, apoie um grupo jovem, sirva como presbítero ou seja até mesmo pastor. Talvez você testemunhe todos os dias ou ensine em grupos de estudo bíblico. São atividades recomendáveis, mas não chegam a cumprir o seu alto chamado de fazer discípulos. A atividade não substitui a obediência. O viver ocupado não pode tomar o lugar da reprodução. Um discípulo que funciona é mais valioso para a edificação da igreja do que uma multidão de cristãos carnais. Resista à tentação de se envolver tanto no trabalho cristão que chegue a negligenciar as coisas do reino. Reordene suas prioridades à luz da comissão de Cristo, de fazer discípulos. O seu compromisso de fazer discípulos é gerado pelo amor a Deus, em resposta ao sacrifício altruísta de Cristo. A gratidão leva o dar glória a Deus, produzindo muito fruto. A reprodução espiritual é o desejo e a responsabilidade de cada discípulo. João 15:8. Infelizmente, muitos cristãos hesitam em fazer essa entrega fundamental, em assumir esse compromisso da reprodução espiritual. Satanás diz que não somos suficientemente bons para fazer discípulos, mas não se engane. Não é a sua bondade, mas a perfeição de Cristo em você que o qualifica a fazer discípulos. Não é aquilo que você sabe, mas é aquele a quem você conhece. Se você morreu para si mesmo, então Cristo reproduzirá o caráter dele por seu intermédio. Permita-me uma palavra de cautela. O discipulado requer um compromisso constante com a morte de si mesmo. Paulo diz: pois nós, que estamos vivos, somos sempre entregues à morte por amor a Jesus, para que sua vida também se manifeste em nosso corpo mortal. João declara ainda:
Devemos dar a nossa vida por nossos irmãos. 1 João 3,16. O discipulado é um trabalho árduo. Paulo afadigava-se para apresentar todo o homem perfeito em Cristo. O discipulador tem um compromisso de investir a vida no seu aluno. Decidimos dar-lhe não somente o Evangelho de Deus, mas também a nossa própria vida, porque vocês se tornaram muito amados por nós. 1 Tessalonicenses 2,8. Gerar filhos espirituais exige muitas horas semanais por muitos anos. Exige o desgaste de energia emocional. Paulo pergunta: quem está fraco, que eu não me sinta fraco? Quem não se escandaliza, que eu não me queime por dentro? 2 Coríntios 11:29. O derramar da vida em favor de outra pessoa é um investimento que nos esgota. Não assuma um compromisso com Deus para uma relação de discipulado até que você conheça o preço disso. Quando nosso ministério começou, a necessidade no gueto era tão esmagadora que qualquer pessoa que quisesse juntar-se a nós era aceita em nossa equipe. Muitos foram embora após alguns meses, sentindo que Deus os chamava para outro lugar. Mas como ministramos principalmente aos que estão fora da igreja e os membros de nossa equipe trabalham no limite de sua capacidade, era raro que tivéssemos alguém para cuidar dos filhos espirituais dos ministros que se iam. Era muito frequente eu tentar explicar aos novos cristãos que assim que viesse mais um missionário, voltaríamos a dar a atenção pessoal que seu professor lhes dava. Não importava, porém, o que dissesse. Esses bebês em Cristo pareciam ouvir: vocês já não se importam. Deus não me ama mais. Fracos demais para enfrentar um relacionamento quebrado, esses novos cristãos caíam pelo caminho. Alguns ameaçavam suicidar-se, outros voltavam ao roubo, às drogas ou à prostituição. Alguns morreram. Cada um tinha visto seu mestre como um reflexo de Deus, e quando abandonado, concluía que o próprio Deus tinha sido infiel. Numa cultura instável, como a do gueto, nada poderia ser pior do que a deserção, o abandono. Deus convenceu-nos do pecado desse abandono de filhos espirituais. Um Deus de excelência nunca pretende que sua obra seja deixada inacabada. Reconhecemos que precisávamos cuidar desses novos cristãos até que alcançassem maturidade suficiente para se alimentar espiritualmente sozinhos e estivessem integrados a um corpo saudável e funcional. Esse era o padrão divino. A obra de Cristo não estaria terminada até que seus homens fossem treinados. Reconhecendo a gravidade da situação, nossa responsabilidade e conhecendo o coração de Deus, resolvemos que cada membro da equipe que viesse deveria ter um compromisso com Deus, de ministrar conosco, até pelo menos fazer um discípulo que pudesse levar avante o ministério por ele começado. Não existe um período determinado, pode levar 5, 10 anos ou até uma vida toda. Um compromisso aberto como esse parece sem razão, a não ser que você seja um homem morto para si mesmo, vivendo um tempo emprestado. Como o preço de entrar no nosso ministério é alto, cada membro em potencial de nossa equipe tem de considerar cuidadosamente as implicações. Eclesiastes 5, 4-5 adverte: quando você fizer um voto, cumpra sem demora, pois os tolos desagradam a Deus. Cumpra o seu voto. É melhor não fazer voto do que fazer e não cumprir. Se o candidato tiver qualquer dúvida, sugerimos que ele espere até que Deus confirme seu compromisso de permanecer conosco por todo o processo de fazer discípulos. Recentemente, uma mulher assumiu esse compromisso com Deus na minha presença e começou a trabalhar conosco. Infelizmente, 1 ano mais tarde, ela mudou de ideia. Explicou que Deus a levava a quebrar o compromisso para que pudesse casar. Eu entendia seu desejo de casar, mas sabia que Deus não é autor de confusão. 1 Coríntios 14:33. Ele não mente nem se arrepende. Um homem morto para si mesmo sabe que um compromisso com Deus tem procedências sobre qualquer oportunidade subsequente. Deus não chamaria alguém para conduzir pessoas a Cristo e logo em seguida o dirigiria a abandonar esses bebês espirituais. Intrinsecamente, relacionado ao compromisso de ser pai espiritual, está o de conduzir novos cristãos à maturidade. Meu coração se entristece quando grupos cristãos vêm ao gueto, chamam multidões por meio da música, teatro ou caridade simbólica e estimulam conversões em massa, para depois ir embora, tendo a audácia de esperar que de alguma forma esses convertidos abandonados sobrevivam. Dói quando outros invadem os bairros para praticar uma perícia evangelística, apenas para ganhar experiência.
Eles atacam comunidades inteiras com as palavras do Evangelho, anotam numerosas decisões e retiram-se para a segurança do seu campo de treinamento, a fim de comentar suas experiências. Em um desses casos, os frutos abandonados foram visitados em seguida pelas testemunhas de Jeová. Essa evangelização tira e queda demonstra desprezo pela nutrição espiritual, que é a preocupação primordial das epístolas do Novo Testamento. Despertar alguém a tornar-se cristão sem equipá-lo para viver a vida cristã é irresponsabilidade cruel. Deus o fará responsável pela alimentação dos novos cristãos, sobre os quais você foi posto como supervisor. Atos 20, 28. Você tem de empregar suas energias em conduzir seus discípulos à reprodução. Assuma agora, mesmo compromisso pela fé, de obedecer à ordem de Cristo, de fazer discípulos que reproduzam. Então comece com uma pessoa. A Igreja de Cristo será edificada por meio do discipulado. O seu investimento pessoal resultará em cristãos totalmente consagrados ao serviço de Deus. E a natureza explosiva da multiplicação espiritual torna possível o cumprimento da grande comissão. Você foi criado para reproduzir.